Capítulo 14. Da mesma forma, aqueles que foram enviados em uma jornada não devem deixar passar as horas marcadas, mas devem recitar o ofício por si mesmos da melhor forma que puderem, e não negligenciar a execução da tarefa de seu serviço. Regra de São Bento, capítulo 50. A rota ocidental para a Nova Jerusalém a partir de Valana era menos definida e provou ser mais difícil de atravessar com veículos de rodas do que a estrada do Papa a leste, pela qual Blacktooth e Voschin haviam viajado com o cardeal no início da primavera. Havia apenas 4 carroças, além das mulas de carga, mas suas rodas precisavam ser alavancadas para ajudar os animais em cada subida, especialmente após uma chuva de fim de verão. A precipitação anual era escassa, mas esta era a estação dela, e enchentes repentinas frequentemente corriam pelos lugares baixos do deserto. A estrada do leste teria sido muito mais fácil e rápida se os viajantes não tivessem motivos para evitar outros caminhantes. O motivo era a segurança. Enquanto atravessavam um riacho, uma das caixas cobertas com lona caiu de uma carroça e quebrou. Blacktooth observou Voschin e os guardas de Ri se apressarem para recuperar fuzis da água rasa, enquanto olhavam furtivamente ao redor como se buscassem espiões no matagal de zimbro. Mais tarde, ele não pôde evitar saber sobre pistolas e munições nas cargas das mulas. Quando ele perguntou, Elkin lhe disse que era uma remessa comparativamente pequena. O guarda recepcionista do SEC parecia estar no comando da expedição, e ele deixou Nimmi saber que vinha da ala secreta. O grupo incluía vários condutores de mulas, Voschin, Aberlot, Olad e os 6 guerreiros do grupo do falecido cardeal Ri. Os homens de Ri já eram habilidosos como guerreiros sem armas. À luz do fogo, eles lutavam entre si e com Voschin, que se via em dificuldades para lidar com o líder deles, 30 anos mais jovem que ele. Eles falavam sua própria língua entre si, e Voschin estava rindo. "Ó machado, por favor, lembre-os", gritou Blacktooth, "que eles deveriam estar praticando ou o dialeto da montanha ou o da igreja." O machado resmungou para eles, e eles tentaram hesitantes continuar a conversa em dialeto da igreja. Nimmi de repente percebeu que eles estavam falando sobre ele, porque ele era uma exceção ao que eles viam como regra aqui, que monjas não lutam, ou não podem, ou não querem. Enquanto que eles próprios eram cristãos com votos, embora um deles tivesse uma esposa em sua terra natal. Quando Voschin explicou isso a Blacktooth, o monge ficou atônito. Os guardas de Ri foram um enigma para ele no início. Voschin se deu bem com eles imediatamente, e eles pareciam entender a língua uns dos outros bem o suficiente quando as palavras eram acompanhadas por gesticulações frenéticas. No terceiro dia, Blacktooth ousou lembrar Voschin novamente que ele tinha a tarefa de ensinar o dialeto da igreja à Guarda Amarela, como começaram a ser chamados em Valana. Voschin olhou feio para o lembrete, mas depois de um momento explicou, não sem constrangimento, que os homens do cardeal Ri estavam tentando convertê-lo ao cristianismo. O monge olhou para ele incrédulo. Machado riu de sua expressão. "Acho que você não vai querer ouvir esse argumento em dialeto da igreja. Esqueceu que eles eram homens do cardeal Ri? Eu presumi que fossem cristãos, e já os ouvi cantando, mas você não esperaria que soldados fossem muito religiosos." Nimmi pensou sobre isso por um tempo. Sua mente captou um vislumbre arrepiante de guerreiros lembrados, os estupradores de sua infância, em ação.
Suponho que sou preconceituoso, Machado. Os soldados que conheci costumam ser piedosos, mas nunca conheci nenhum guerreiro, exceto você, que parecesse ter uma dimensão espiritual. Exceto eu. Eu tenho uma dimensão espiritual, Nimue. Você pode rir, mas eu já pensei assim. Tudo o que realmente sei sobre você é o que você quer que eu saiba. Não é assim, Machado. Bem, de onde esses homens vêm, todos os monjas, mesmo os cristãos, têm uma tradição de guerreiros sem armas. Eles não estão sem armas agora. Você está dizendo que eles são monjas? Sim, acho que você pode chamá-los de monjas. Quanto às armas, Rios dispensou dessa regra, e nosso mestre estendeu a dispensa. A ordem a que pertencem é asiática e não é reconhecida aqui. Quando o cardeal Bramponi ou o Papa entenderem que eles têm votos religiosos, perderão a liberdade até que a Igreja decida o que fazer com eles. Eles não estão ansiosos para voltar para casa, mas seus votos são semelhantes aos seus. Eles querem ser livres para formar uma comunidade, mas tiveram medo de pedir. É por isso que querem e precisam aprender o dialeto da igreja o mais rápido possível. Você não precisa nos amolar com isso. Sugeri ao cardeal que ficassem um tempo na abadia de Leibowitz. Lá, eles poderiam usar seus hábitos e aprender sua liturgia. Eles seriam bem-vindos. Não sou eu quem deve falar pelo abade Gerard Cardeal Kendemin. Ele lutou contra a amargura por um momento, mas continuou: você leu a regra de São Bento, Machado. Os irmãos de Leibowitz ainda honram a maior parte dessa regra, o que significa que devem oferecer hospitalidade a qualquer pessoa que venha a eles, como se fosse o próprio Cristo vagando pelo deserto. Mas não estou sugerindo que os homens de Ri se aproveitem dessa regra. Não, é claro que você não gostaria que o abade soubesse que você sugeriu isso sugerindo o contrário, disse Volshin azedamente. Mas você tem razão sobre eles aprenderem o dialeto da igreja. Vou treiná-los mais. Se eles forem para a abadia de Leibowitz, não será por sua sugestão, mas pela do cardeal, que ele já fez. Tudo bem. Dou por esquecido, embora gostaria de saber sobre a ordem deles. Eles sabem que eu te ensinei a lutar um pouco, e querem saber se outros monjas da sua ordem teriam permissão para aprender combates sem armas, ou se seria contra as regras. Bem, não há regra, desde que seja por esporte ou exercício. Temos jogos de bola ocasionais fora dos muros. Aqueles de nós cujos trabalhos não envolvem trabalho físico. Ele riu. Mas imagine conseguir a permissão do Sr. Abade para treinar lutadores. Eu sei. É uma pena. A ordem deles tem uma tradição interessante. Se eles ficarem lá, gostariam de formar uma comunidade ou fundir-se com uma. Mais tarde, ele confessou a Blacktooth: sabe, Nimue, meu povo na costa foi refugiado desses cristãos asiáticos há várias gerações. O cardeal Ri era um super benefez em seu próprio país. Esses cristãos eram conquistadores. Meu povo foi o perdedor e cruzou o oceano. Nimue olhou para o carrasco como se o visse pela primeira vez. Os meus também foram os perdedores, disse ele. Deveríamos ser irmãos espirituais. Um olhar agudo do machado disse a ele que essa intimidade estava ficando densa demais. Ele virou sua montaria e cavalgou de volta para os guardas e a carroça. Mais uma vez,
Nimue percebeu que Machado não confiava totalmente nele desde que ele desobedecera ao cardeal. Voschin tornara-se estranho para ele novamente, mas ele sabia que o distanciamento residia dentro de si mesmo. A notícia, transmitida por um Voschin possivelmente irônico, de que a Guarda Amarela estava tentando convertê-lo ao cristianismo deles, essa notícia o desconfortou. Porque ele e seus companheiros monjas ignoraram a religião de Voschin, se ele tinha alguma. Machado frequentava a missa habitualmente, mas nunca recebia a comunhão. Sua dedicação e lealdade tinham uma qualidade espiritual, assim como sua atitude em relação à morte. Ele teria sido um bom monge, pensou Nimue. Mas a ordem albertiana de Leibowitz nunca foi dedicada à conversão dos pagãos. Por isso, era contra as regras. Os monjas eram livres para responder às perguntas religiosas de um convidado, mas o Machado nunca fez nenhuma. Agora, esses homens estranhos queriam trazê-lo para sua irmandade religiosa. A ordem de Leibowitz perderá a chance de ter, além de sua cadeira elétrica, um monge guerreiro e carrasco. Os novos amigos de Voschin na Guarda Amarela souberam de seus anos como carrasco para os Anegans, Philpuark e seu antecessor. Nimue os ouvira conversando, entendia muito pouco de seu dialeto misto, exceto quando praticavam o dialeto da igreja, mas percebia que os estrangeiros estavam simpáticos e divertidos, e sentia que o Machado saía da conversa irritado e aliviado. Parecia a Nimue que Voschin sucumbira a um ataque de culpa quase cristã sobre seu antigo emprego, e os guerreiros aparentemente tentavam curá-lo disso através da conversão. O Machado obviamente sentia falta do cardeal como Blacktooth sentia, e o monge se perguntava quem estaria agindo como guarda-costas de Bramponi após a tentativa de assassinato. Os homens de Ri haviam sido todos emprestados pelo novo vigário apostólico à ala clandestina do SEC, assim que aprenderam a se comunicar um pouco em Roquemont, mas ali estavam eles, longe de seu novo mestre e tão perdidos quanto o próprio Nimue. O monge tentou fazer da religião sua única preocupação novamente, pelo menos durante a viagem, mas o esforço falhou gradualmente, e o efeito do fracasso foi que ele se tornou tão irritável que passou 3 dias sem sequer tentar rezar, meditar ou ler as horas canônicas. Sua mente, afetada por períodos de exaustão pelo calor, continuava tentando alcançar Gerard, Bramponi, a Hidrea, Santa Loucura ou o Papa, e ensaiar diálogos imaginários com eles, para incutir juízo neles. Especialmente a Hidrea. Isso era autocomplacência, autoabsorção, vaidade e ego. Como não conseguia pacificar sua mente internamente, ele finalmente voltou-se para fora e tentou manter-se ocupado e disponível para conversas até com a Berlotte. O grupo de viajantes assumirá uma estrutura de comando quase militar sob Elkin, com Voschin e Ulad como tenentes. Pela rota que deveriam seguir, não havia perigo nem de agentes de Texark nem de nômades sem mãe, embora bandidos errantes de todo tipo ocasionalmente vagassem pela terra árida, e sempre houvesse a possibilidade de um confronto hostil. O terreno era mais acidentado do que o que Blacktooth encontrara em sua primeira visita a Valana. Não havia estrada fixa, apenas as passagens pelas áreas montanhosas eram claramente definidas. O grupo carregava armas convencionais, além das transportadas pelas mulas de carga e nas carroças, mas não encontraram ninguém, exceto um velho mirrado que se juntou a eles uma noite após o pôr do sol, tendo surgido atrás deles vindo da direção de Valana.
O surgimento do velho foi motivo de discussão entre os preocupados com segredo e segurança, mas o sujeito parecia meio morto e estava indo para a Nova Jerusalém de qualquer maneira. O lado afirmou que já o tinha visto antes. Ele já esteve na Nova Jerusalém, disse o gigante. Magister John o contratou uma vez, então ele sabe sobre nós. Contratou-o. Para quê? Ele pode fazer chover, por prata. Ele é bom. Choveu, mas não muito. John pagou a ele, mas não muito. Ele conhece a cidade, então, mas será que ele sabe sobre nossa bagagem? Elkin se perguntou. Ele já nos viu, então deve vir conosco. Se ele se comportar, é um convidado. Se tentar sair, é um prisioneiro, até chegarmos onde estamos indo. No entanto, o velho recusou-se a se juntar a eles a princípio, e poderia ter sido preso e amarrado a uma das carroças se não tivesse mudado de ideia ao saber que Blacktooth era um monge de São Liboets, fato que pareceu diverti-lo muito. Ele provocava o monge por não usar hábito enquanto ainda carregava o rosário na cintura. Nimue tentou evitar conversas com o velho, que parecia saber mais sobre a abadia de Liboets do que parecia provável. O estranho ancião, após algumas tentativas de conversa, deu de ombros diante da reticência do monge, talvez atribuindo-a ao silêncio religioso, mas continuou a atacá-lo ocasionalmente, como se para manter a prática. Chamava a si mesmo de peregrino, mas não cristão. Usava roupas esfarrapadas de cânhamo, tecidas grosseiramente, e carregava seus pertences em uma bolsa amarrada na ponta de seu cajado. Protegia sua careca do sol com um gorro curiosamente bordado que chamava de yarmulke. Embora defensivo e desconfiado no início, parecia inofensivo e tornou-se tagarela após o primeiro dia. Nimue não conseguia acreditar que os inimigos de Bramponi enviariam um sujeito tão decrépito como espião. Elkin parecia concordar, pois além de permitir que ele montasse uma mula extra, o homem da segurança o colocou em uma das carroças depois que ele reclamou de estar assado pela sela, mesmo que ele tivesse que se sentar em um caixote de armas. Ele lhes disse que era judeu e fabricante de tendas, entre outras coisas. Ele era obviamente um daqueles errantes que vendiam suas habilidades como fazedor de chuva em áreas de baixa pluviosidade. Esse velho judeu tinha várias habilidades úteis e, portanto, várias fontes de renda. Por 15 pios, ele arrancaria um dente, por 8, rasparia a incrustação do resto dos dentes e os esfregaria bem com talco. Canais radiculares eram negociáveis. Ele contratava como fazedor de chuva e, se não fizesse chover em uma semana, não recebia pagamento além da hospedagem e alimentação da semana. Se a chuva viesse, recebia o que os peticionários pudessem, na opinião dele, pagar. Seus conselhos sobre todos os assuntos imagináveis eram dados livremente a quem quisesse ouvir, e às vezes impostos a quem não queria. Blacktooth tentou usar a jornada para ter privacidade e silêncio, na medida em que seu desejo de ser educado sobrevivia às muitas provações. Mas o velho judeu não o deixava em paz e fazia todo tipo de perguntas sobre um abade Jerome que, pelo que Nimue se recordava, morrerá a 70 anos em idade avançada. E no entanto esse velho afirmava ter sido amigo de Jerome, Benjamin. Você deve ter quase 100 anos, disse Nimue cético. Ou talvez até mais. HNN. Eu teria que ter, não teria. Alegações de longevidade extraordinária surgiam no Vale dos Mal-Nascidos,
mas o velho peregrino não era um Gleb óbvio. Ainda assim, ele fora admitido na nação secreta nos Sucamints, tivera permissão para sair novamente e não voltaria. Magister John devia ter investigado seu passado. Mas se ele próprio fosse um espião, o lad deveria saber. O lad, no entanto, parecia considerar o velho judeu como desprezível, pelo menos como fazedor de chuva. Que as montanhas Sucamin eram um refúgio para os mal-nascidos era amplamente conhecido dentro da igreja, mas a natureza do coração da colônia como uma nação de spooks, espectros, era obscurecida pelo fato de que Glebs como Chard e sua família habitavam as colinas circundantes, não admitidos à cidadania plena, mas protegidos pela colônia central bem armada contra bandidos, nômades soltos e agentes de Texarkee. Os viajantes geralmente evitavam a área, como evitavam o Vale dos Mal-Nascidos, e aqueles que tentavam entrar eram mortos ou expulsos. E que negócio um monge de São Liboetes teria na Nova Babel? Perguntou o velho. Especialmente um monge em desgraça. Quem lhe disse isso? Nimue olhou para ele bruscamente, surpreso que a fofoca já tivesse passado para esse total estranho. Quem no grupo sabia de seus status? Bem, todos sabiam. Voschin, Elkin, Aberlot, todo mundo. No entanto, ele ficou constrangido por sua vida privada ser de conhecimento aberto. Sou apenas o portador de uma mensagem de um cardeal para a comunidade. Por que você a chama de Nova Babel? Por que você a chama de Nova Jerusalém? Cabe a eles nomear, e eles a nomearam assim. De onde você veio no seu caminho para a Nova Babel? De Valana, o mesmo que você. E o que você estava fazendo em Valana, rezando por chuva? Fui ver meu velho amigo Eimen Speklebard, mas não me deixaram entrar e, além disso, ele não é o único. Qual único? O velho judeu deu de ombros. Quem sabe, foi tudo o que ele disse. O lad, o gigante, a quem Blacktooth avaliara inicialmente como um bruto perigoso e um lunático, tornou-se quase uma criança brincalhona durante a expedição às montanhas Sucamin. O lado feio de seu caráter aparentemente surgia de sua desconfiança inicial em relação a qualquer ser humano que não fosse um Gene, mas a desconfiança diminuiu à medida que todos se conheciam melhor durante a longa cavalgada para o sul. Na jornada, Nimue perdeu a paciência uma vez, mas não com o velho peregrino. Foi apenas com Aberlot, graças a Deus. Mas, então, perdeu-a novamente com o abade Gerard Cardeal Kendemin, em Absentia, e na verdade em um devaneio. Havia algo belo na imagem mental de suas próprias mãos agarrando a garganta de Gerard, os polegares contra a traqueia, embora ele sempre interrompesse o estrangulamento antes que o velho perdesse a consciência. O mal podia ser adorável, simplesmente adorável. Ele sabia disso. Era difícil tentar dizer a um confessor como o pecado pode parecer bom, isso deixava o padre irritado, como se o penitente estivesse tentando forçá-lo a desfrutar de tamanha canalice putrida. Ele sentia que sua mente estava se afastando da realidade ultimamente, e Voschin o pegou murmurando blasfêmias para si mesmo enquanto cavalgavam pela trilha. Ele quase saltou da sela quando Machado lhe deu um tapa nas costas para tirá-lo daquilo. Tanta coisa acontecera com ele em tão poucos meses, e nada parecia real, e às vezes ele sentia que estava enlouquecendo. Ele devaneava, quando deveria estar rezando, depois praguejava contra si mesmo baixinho. Mantenha-se ocupado, irmão, era o conselho do Machado.
Manter-se ocupado não era muito difícil. Montar e desmontar acampamento todos os dias levava tempo e trabalho. O dia ideal envolvia 11 horas de viagem por terras impiedosas no verão, depois 13 horas embalando, desembalando, cuidando dos animais, caçando, cozinhando, comendo, limpando, remendando, consertando e, finalmente, dormindo. 11 horas viajando, com sorte. Na maioria dos dias, eram apenas 10. No sétimo dia, Olad, Volshin e Elkin conferenciaram e decidiram que o comboio com sua carga valiosa estaria igualmente protegido sem Blacktooth, Aberloth, Olad e Elkin, que poderiam cavalgar à frente da bagagem e estar na Nova Jerusalém em metade do tempo. Volshin e os guerreiros de Rif ficariam com os condutores de mulas para repelir quaisquer bandidos ou errantes do deserto. A única questão era sobre a segurança do grupo que cavalgava à frente, mas Olad e Elkin eram soldados, e Blacktooth fora ensinado a lutar por Volshin. O velho judeu teve permissão para vir com os cavaleiros de vanguarda, e Aberloth também, pois ambos eram inúteis se surgisse a necessidade de defender o material bélico contra a apreensão por inimigos ou bandidos. Aberloth atribuiu o recente mau humor de Blacktooth à loucura. Acho que você está ficando maluco, disse o estudante a ele na primeira manhã enquanto saíam de seus sacos de dormir. Você falou a noite toda enquanto dormia, embora não queira falar com ninguém durante o dia. Sobre o que eu falei? Sobre uma garota com um buraco muito pequeno. Que garota? Uma com um buraco muito pequeno. Você chamou de um buraco no universo. Você está ficando maluco, Nimue. Buracos. Eu te chamei de Ezhur, por acaso. Mas ele viu que Aberloth estava falando sério e acrescentou, bem, eu estava sonhando. Mas talvez eu esteja ficando um pouco louco. Falhei em 2 empregos. Acho que preciso de alguém para me dizer o que fazer. Não sei como me virar sem um tio, um abade ou um cardeal. Ou um papa. Uma vez você mencionou Eimenos Peclebard no sono. Finalmente, o grupo de vanguarda de 5 pessoas chegou às encostas ocidentais das montanhas Sucamin. Elkin estava convencido de que haviam ganhado 3 dias em relação ao restante do grupo com as mulas e carroças. As encostas eram mais íngremes aqui do que no lado leste da cordilheira, perto da casa de Jard, e mal haviam começado a subir quando uma saraivada de flechas e pedras atingiu o chão a apenas alguns passos de distância. Eles pararam imediatamente. 3 gleps com arcos e um com um mosquete estavam no topo do penhasco, olhando fixamente para baixo sob o sol do meio-dia. Olad gritou blasfêmias para eles e identificou a si mesmo e sua missão. Os gleps se retirarão. Beco do espantalho, zombou o velho judeu. Eles estariam melhor e mais seguros de volta ao lar no vale. Talvez. Há pessoas no vale que acreditam que Cristo virá novamente como um deles, disse Olad enquanto subiam a trilha rochosa. Você quer dizer que ele nascerá como um deles? Blacktooth perguntou. Sim. Mas não é assim que deveria acontecer, disse Aberloth. Ele será visto vindo sobre as nuvens. Mas ele tem que nascer de novo antes de ser visto vindo. Não é isso que diz. Diz o contrário. Acho que não. Blacktooth permaneceu em silêncio. O velho judeu riu com desprezo de todos eles. Quando chegaram a um pequeno planalto, Elkin perguntou ao Olad quantas horas de viagem restavam até chegarem ao coração da comunidade.
Pelo menos 8 horas, disse o gigante. A estrada que levava às montanhas naquele lugar era ladeada por um desfiladeiro profundo ao norte e, ao sul, por alguns acres planos no sopé de uma meseta. Como a escuridão se aproximava, Elkin decidiu acampar ali, decisão à qual o lad resistiu, primeiro descrevendo a terra como assombrada, depois como povoada por piumas. Uma votação foi feita, e o gigante foi vencido. Fiquem longe daquelas matas, então, insistiu o lad. Eles passaram uma noite tranquila, com cada homem revezando-se acordado para manter o fogo aceso. Não houve piumas nem fantasmas. Coube a Blacktooth o último turno, e o céu tornou-se luminoso com o amanhecer quando o turno terminou. Antes de acordar os outros, ele desceu ao desfiladeiro arborizado para buscar um balde de água. Além das árvores, ele se viu em uma praia em um cemitério de ossos. Havia uma faixa de areia de 10 passos de largura ao lado do riacho onde as águas das enchentes visitavam o lugar a cada primavera, e a areia estava cheia de pequenos ossos humanos trazidos de algum local de descarte rio acima. A Nova Jerusalém produzia sua cota de monstros, então, e sua alegação de devolver tais crianças à nação vatita era uma mentira. Nem todos os ossos eram de recém-nascidos. Um crânio semi-enterrado parecia o de uma criança de 5 anos. Crianças mortas, uma praga herdada da grande civilização. Havia lugares assim nas planícies. Nimmi não ficou chocado, mas decidiu não encher seu balde. Ainda havia água potável nos cantes. Barbear e lavar-se podiam esperar. No meio da subida, ele encontrou alguém descendo muito rápido. O lad parou derrapando, borrifando o monge com terra e cascalho. O que você estava fazendo lá embaixo? Ele exigiu. Nada, pelo visto. Nimmi deu tapinhas no balde vazio. O lad agarrou seu braço. Houve uma epidemia há 2 anos, disse ele. Muitas crianças morreram. Eu entendo, disse Nimmi calmamente e conseguiu soltar seu braço do aperto do outro. O lado deixou ir. O que Nimmi entendia era que comunidades por todo o continente eram vítimas de tais epidemias a cada poucos anos. Frequentemente todas as vítimas morriam na mesma semana, e todas eram incrivelmente glep ou pior. Quando Nimmi mencionou isso mais tarde ao velho judeu, o peregrino chamou a doença epidêmica de Páscoa Geni. Tanto para o que você disse sobre a Nova Jerusalém e sua política de devolver gleps ao vale, disse a Berlot. Blacktooth deu de ombros. O que ele sabia da Nova Jerusalém, ouvira de Aedre. Bebês mortos rio abaixo de uma aldeia era mais uma regra do que uma exceção. Exatamente. A Nova Jerusalém deveria ser a exceção. A subida nas montanhas os levava a longas curvas em U pelas encostas de um vale ou montanha e, em alguns pontos, a trilha estava obstruída por deslizamentos de terra que os condutores da caravana de mulas teriam que remover para conseguir passagem. Grandes coníferas erguiam-se acima deles nas encostas das montanhas. Logo surgiram novos sinais de habitação, mas as pessoas que saíam para observar os viajantes eram aparentemente normais. As poucas famílias glep viviam na periferia da colônia extensa, como Chardy tempos viviam na encosta leste da mesma cordilheira. Mas aqui havia fazendas de verdade, embora os gleps guardiões habitassem as terras menos férteis. Os picos das montanhas atraíam chuva e neve, e os riachos fluíam continuamente após o degelo. Nas passagens e vales, ao lado dos riachos cresciam pomares de maçãs,
cerejas, peras e pêssegos. As colheitas estavam maduras agora no final do verão, e vendedores ambulantes ofereciam seus produtos em carroças de burro estacionadas nos centros comunitários, dos quais havia vários. Carcaças inteiras de boi, carneiro e veado eram penduradas em postes e cortadas sob encomenda para as mulheres que faziam compras. Homens empoeirados com rostos obscurecidos por fuligem e pó de detonação caminhavam para casa vindo das minas no final da tarde. O Capitólio, assim chamado, era um edifício de 3 andares de pedra e argamassa com, no térreo, uma cozinha e um refeitório comunitário dividido em uma sala grande para os mineiros sujos e uma menor para funcionários do governo e convidados. O segundo andar, disseram Nimue, abrigava o gabinete do prefeito John e uma sala de conselho onde um pequeno corpo de legisladores se reunia semanalmente para aprovar ou reprovar decisões administrativas. Havia apenas uma dúzia ou mais de edifícios no centro da cidade, enquanto residências e celeiros, a maioria estruturas de toras construídas sobre fundações de pedra, estavam espalhados pelas montanhas. A percepção de Blacktooth sobre o país era colorida pelo que a Idrea lhe contara, mas o cemitério de bebês despertara suas suspeitas. Ele ficou aliviado quando o lad, que cavalgara à frente para o coração da comunidade, juntou-se a eles novamente para dizer que o prefeito John estava fora em outra parte das montanhas e não retornaria até a tarde seguinte. O encontro de Aberloth com a família de Jaesis também foi adiado para amanhã. Ele, com Blacktooth, Elkin e o velho judeu, passariam a noite em uma casa de hóspedes, que já abrigava um visitante de fora da colônia, que saiu para encontrá-los com um sorriso largo. Blacktooth, que primeiro arquejou de surpresa, ajoelhou-se para beijar o anel de Shuntar Cardeal Adala, vigário apostólico da nação Vatita. E como está o cardeal Bramponi? Perguntou o bispo dos mal-nascidos. Bem, quando o vi pela última vez, Vossa Eminência. Acredito que ele esteja com Shurgan e os outros líderes nômades nas planícies. Sim, eu sabia dos planos dele, suponho que esteja bastante surpreso por eu estar aqui. Sim, mas eu deveria ter percebido que o senhor teria uma relação especial com a Nova Jerusalém, que foi colonizada a partir de sua diocese. Vicariato, corrigiu Adala. Bem, você chegou bem a tempo de desarrumar as malas e se lavar para o jantar. Vejo você lá. Eles seguiram o lado até seus aposentos designados. A presença de Adala despertou novamente a vergonha de Nimue por sua desobediência ao seu próprio cardeal. Mas ele a pesou contra sua percepção recente de Bramponi como alguém que subvertia o papado, como desleal ao Papa Speclebardi, se não o autor da conspiração, então um promotor de um plano anterior. O plano era obviamente garantir à Igreja de Valhalla algum poder militar independente de alianças nômades. Blacktooth decidiu que nada estava necessariamente errado com isso, exceto que o plano envolvia a ocultação do Papa. Será que Eamon Specklebard desaprovaria necessariamente a posse de armas pela Igreja? Provavelmente, foi o palpite de Nimue. Era seu dever contar. Ele tentou pensar em uma maneira de determinar se o cardeal Shuntar Adala já estava ciente do segredo, mas decidiu que bastava observar o cardeal cuidadosamente quando o machado e a guarda amarela chegassem com as armas. Naquela noite, no jantar, no entanto, o cardeal convidou o Lady Elkin para compartilhar sua mesa, bem do outro lado da sala de onde Blacktooth, Aberloth e o velho judeu jantavam com vários funcionários do gabinete do prefeito John.
Observar o cardeal cuidadosamente seria perda de tempo. O fato de ele usar o jantar para consultas com o Lavi, o agente secreto do SEC, dizia o suficiente. Ele decidiu desfrutar do veado, das batatas e das frutas frescas, enquanto tentava entender melhor a colônia ouvindo a Berlotte brincar com os funcionários. Aprendeu pouco que já não soubesse. Eles descreveram como a Nova Jerusalém crescerá por imigração do vale. Vatitozarquia, o nome reivindicado pela região montanhosa que, ao norte de Texarkee, crescerá como uma nação gueto a partir do Vale dos Mal-Nascidos original, era cercada por guardas de fronteira tanto da igreja quanto do estado, mas a fronteira era uma peneira à noite para fugitivos que viajavam sem bagagem, e a fuga de Spooks era comum. Algumas fugas eram meras aventuras, e os fugitivos retornavam para suas casas após alguns dias ou semanas no exterior, e claro que costumavam voltar mais ricos do que quando saíram. Homens deixavam suas casas nas montanhas para roubar ou trabalhar em empregos temporários na cidade. Mulheres saíam pelos mesmos motivos, mas também às vezes para engravidar de rapazes da fazenda com genes supostamente saudáveis. No entanto, alguns fugitivos nunca voltavam e, embora houvesse algumas pequenas colônias de Spooks no leste, o isolamento da Nova Jerusalém na Cordilheira Sucamin, seus recursos e defesas naturais tornavam-na a maior congregação de pessoas geneticamente duvidosas fora do vale, e a mais atraente como santuário para fugitivos permanentes. Especialmente nos anos desde a conquista, a população crescerá rapidamente porque sob o domínio imperial a horda de Ecrebat não era mais uma ameaça aos viajantes pela província, e era necessário apenas evitar os postos avançados de Texarkee e a milícia local. Podemos defender nossas montanhas, explicou o funcionário-chefe após o jantar, quando acompanhou Blacktooth de volta aos seus aposentos, mas contra Texarkee não temos arma ofensiva exceto o terror. Spooks tornam-se bons em infiltração. Temos pessoas no exército e na igreja em Texarkee. Temos pessoas em Valana, assim como na Nova Roma. Se eles abusarem do nosso povo em Vatita, respondemos com terror. Nimmi parou e olhou ao redor. Ninguém estava observando ou ouvindo, e o funcionário-chefe parecia mais inclinado a falar fora do refeitório. Foram seus homens que tentaram matar o cardeal e a mim? Perguntou o monge. O oficial suspirou. Não posso ter certeza. A ordem não veio daqui. Nosso povo negou, naturalmente. Homens racionais às vezes enlouquecem quando estão sob disfarce. Já exigia se tornar padre antes de falhar na universidade. Temos outros. O terror é possível. Quando chegar a hora, poderemos usá-lo, embora a igreja vá nos condenar, incluindo nosso amigo Bramponi, pelo que eu sei. Não sei mais sobre os planos do cardeal Bramponi do que você. O cardeal Adala provavelmente sabe, mas pode ser que não haja um plano de longo prazo. Vi o Magister Dion jogar xadrez com o seu cardeal quando Dion esteve em Valana. Ele ganhou tantos jogos quanto perdeu. Ele olha alguns movimentos à frente, mas não pode haver plano de longo prazo no xadrez. Ele acumula armas aqui, para nós e para outros. Não podemos saber quem são os outros, mas presumimos que serão nômades. Ele faz alianças com todas as nações que temem Texarkee. Ele tem aliados a leste do Grande Rio e ao sul do Rio Bravo. Ele me parece um homem jogando por território no xadrez. Ele ainda não captura nenhuma peça.
Ele acumula poder. Nimue achou surpreendente a franqueza do funcionário. Talvez Bramponi não fosse tão querido ali quanto ele supunha. A colônia tinha sua própria agenda, e Bramponi tinha a dele. O monge mudou de assunto. Pode me dizer o paradeiro de sua ex-agente em Valana? E quem seria essa? O nome dela é Aidrea, filha de Chard. O funcionário abriu a boca, depois a fechou bruscamente, franziu a testa para Blacktooth e respondeu com voz hesitante: já falei demais. Aqui estão seus aposentos. Tenho que ir agora. Ele virou-se sobre os calcanhares e caminhou de volta para o edifício de pedra. Naquela noite, Blacktooth sonhou que estava de volta ao mosteiro. Ninguém olhava para ele ou falava com ele, e ele se perguntava se isso fazia parte da excomunhão, esse ser evitado. Mas evitado não era bem a palavra. Ele parou diretamente no caminho do prior Olshoen, com a cabeça ligeiramente inclinada, esperando. Quando as sandálias do prior avançaram rapidamente em sua visão, ele saltou para o lado para evitar uma colisão. Olshoen teria passado direto por cima dele. Ou através dele, como se ele fosse um fantasma. Ele foi lá fora para o cemitério e parou diante da sepultura aberta. Era a mesma sepultura aberta, e no mesmo lugar, de quando ele partira no início da primavera. Havia sempre uma sepultura aberta no mosteiro de São Liboetes no deserto, mesmo que ninguém estivesse doente. Ninguém morrera, então, desde o santo irmão molestar. Ela ainda aguardava seu próximo ocupante. A borda do buraco era protegida por palha ao redor, apontando para dentro para que as gotas de chuva seguissem as palhas e pingassem no buraco em vez de erodir a borda. Quando necessário, um monge desceria na sepultura com uma pá e removeria qualquer terra que tivesse caído desde a última limpeza. Havia 7 ocasiões penitenciais todos os anos quando os irmãos formavam uma procissão que levava à sepultura. Lá eles ficavam olhando para baixo por algum tempo enquanto o sol se movia para o oeste nas sombras daquele buraco amarelado de adobe. Nada era aquele buraco, como a própria alma, nada no centro de tudo. Blacktooth não gostava desse buraco nem dessa cerimônia de meditação, embora alguns irmãos achassem que deixava a mente maravilhosamente focada por pelo menos o resto daquele dia. Agora a cobertura de palha parecia úmida. Enquanto ele observava, a sepultura parou de parecer uma sepultura. Enquanto olhava fixamente, viu que a palha era palha púbica, e o buraco não era uma sepultura. Ele balançou a cabeça e, pensando em Aidrea, começou a ir ver o abade, para dizer-lhe que a sepultura agora era uma vagina, mas então ouviu um bebê chorando. Havia um bebê no buraco, e ele foi olhar. Estava coberto com manchas de pelos e não tinha mãos, obviamente mal nascido. Um gene. Seu próprio filho. Ele ouviu a si mesmo fazendo sons de estrangulamento, então sentiu um tapa agudo na nuca. Ele saiu do transe do sonho e a Berlotte estava sentado ao seu lado. O estudante ficara bem ciente da mudança no estado mental e físico de Blacktooth desde a partida de Valana. Suas fantasias diurnas começaram a adquirir a qualidade de pesadelo. O diabo está nas minhas costas, disse Nimue. O senso de Blacktooth de que o mundo é um lugar estranho foi despertado novamente quando ele conheceu um nômade, Omukon, que retornou com o prefeito Dion e seu grupo no dia seguinte. Não foi até que ele falou Ouzark com sotaque que Nimue o reconheceu como um nômade.
que ele era Jack Rabbit era aparente por suas roupas, que eram de pano, suas pernas, que não eram arqueadas por crescer na sela, e sua cor de pele, que não estava muito queimada pelo sol. Devido à dieta, a geração atual de nômades Jack Rabbit era mais baixa que seus ancestrais e que os nômades selvagens de hoje. Era óbvio que Kun estava presente como porta-voz não oficial de sua horda para esta parva civitas de Nova Jerusalém, que evidentemente estava se tornando um arsenal para todos os filhos do céu vazio e da mulher do cavalo selvagem. Nimmi aproximou-se dele e falou em língua nômade, mudando para um dialeto do sul. Kun sorriu abertamente e eles trocaram amabilidades e fragmentos de histórias de vida. Discutiram o encontro nas planícies dos povos Vejoes e do espírito do urso de todas as hordas, e Nimmi o surpreendeu e encantou com a notícia de que o cardeal Bramponi era agora vigário apostólico para as planícies, incluindo o sul, permeado como estava pelo clero de Texarkee. Quando o monge perguntou ao amo Kun sobre seus negócios na Nova Jerusalém, o monge ouviu rudemente para cuidar da sua própria vida. O nômade deu de ombros diante de seus pedidos de desculpas. Talvez sua posição como ex-secretário do cardeal lhe deu direito de perguntar, mas não posso responder. Para suavizar a rejeição, ele então contou uma piada suja dos Jack Rabbit sobre uma mulher Vejoes, o bispo de Texarkee e uma ereção há muito buscada. Aberlot foi enviado para ver a família de Jaezes, e Blacktooth não o viu novamente na Nova Jerusalém. Ninguém queria falar com ele sobre a Edrea, nem mesmo admitir conhecê-la. Quanto ao prefeito, ele não mandou chamar o monge até o dia seguinte à chegada do grupo de guerreiros com mulas, carroças e armas, e uma transação foi concluída entre Elkin e as civitas. Todas as noites o monge sonhava sonhos selvagens sobre a pequena imploira de olhos azuis com um portal intransponível. Os sonhos o assustavam. Os sonhos também o prepararam para o primeiro encontro com o prefeito Dion, que foi direto ao ponto. Sabemos por que você está aqui, irmão São Jorge, disse ele gentilmente. Ficamos insultados quando a secretaria se recusou a tratar com os agentes que designamos. Suspeitamos que a morte do nosso Jaezes também foi uma traição. Mas então fomos convencidos pela Aedrea de Shard que estávamos enganados. Ela assumiu total responsabilidade. Você não precisa se explicar ou se desculpar. Um novo representante contatará a secretaria para nós doravante. Você o encontrará mais tarde hoje. Agora, você tem outras mensagens para nós. Blacktooth olhou para baixo por um momento, depois para os olhos cinzentos de Dion. Apenas meu próprio pedido de desculpas, Magister. A Edrea não tem culpa. A culpa foi minha. Até o cardeal sabe disso. A Edrea é inocente. Onde ela está e posso vê-la? Os olhos cinzentos o observaram de perto. Finalmente, o Magister disse, devo lhe dizer que a Aedrea de Shard está morta. Ele observou o monge novamente por um momento, então acenou para um guarda. Você? Não o deixe cair, depois disse a outro, pegue um pouco de conhaque para o monge, o de pêssego é o mais forte. Blacktooth baixou o rosto entre as mãos. Como ela morreu? Ele perguntou finalmente. Houve um aborto espontâneo. Algo deu errado. Como você sabe, eles vivem lá embaixo, perto da estrada do Papa, e quando nosso médico chegou lá, ela já tinha perdido sangue demais. Foi o que me disseram. O Magister observou brevemente seu pesar,
depois saiu silenciosamente da sala, após sussurrar para Elkin: "Nos encontraremos aqui novamente amanhã." Quando ele terminou todos os trâmites e seus deveres como emissário acabaram, Blacktooth foi confessar na igreja local e jejuou por 3 dias em oração constante por seu amor e sua criança perdida. Alimentar a dor era tão ruim quanto alimentar qualquer coisa, luxúria, triunfo ou, como diria Specklebaard, tão ruim quanto alimentar Jesus. Ele então passou vários dias na biblioteca da cidade. Quando a dor o sobrecarregava, ele fazia uma pausa em seu estudo da história da colônia e estudava a dor, pressionando-a firmemente para baixo no abdômen a partir do diafragma, e depois continuava a ler algumas das correspondências privadas entre os primeiros colonos e seus parentes na nação vatita. Ele estava procurando por qualquer coisa que lhe falasse sobre o povo de Shard ou seus ancestrais. Evidentemente, eram retardatários, como afirmavam ser, e de nenhum interesse histórico para os belos habitantes dessas montanhas, eriçadas de armas e cercadas por sua feia primeira linha de defesa. Porque os ilotas gleps daqueles becos de espantalhos não se rebelavam contra os espartanos spooks bem armados. Talvez porque aqueles espartanos fossem parentes de homens como Shard, e Shard estava orgulhoso de sua Aedrea. Havia segregação aqui, mas nenhuma repressão visível. Apenas os genes do glep eram indesejados. Ele descobriu que a pena para a união sexual entre um cidadão da República de Jerusalém Nova e um glep era a morte para o cidadão e para a prole, se houvesse. Havia pessoas na Nova Jerusalém com talentos especiais. Casamentos eram feitos por contrato entre famílias e ratificados pelo magisterium. As pessoas eram criadas como animais, mas as pessoas ao longo da história registrada criaram não apenas escravos, mas filhos e filhas como animais. A única novidade aqui eram os critérios pelos quais o potencial genético de tais uniões era julgado, enquanto o casamenteiro histórico geralmente se interessava por combinações de riqueza. Nimi sentia vagamente que os critérios não eram muito diferentes do que o prefeito de Texarkana escolheria. Mas aqui você crescia como um cidadão saudável, com talentos especiais, ou ia para o cemitério de bebês, aquele pelo qual haviam passado na manhã seguinte àquela noite no sopé das colinas. Talvez alguns filhos glep de cidadãos fossem devolvidos à nação vatita, como a Aedrea dissera, mas era uma viagem longa e perigosa de volta ao vale. Tendo pensado muito em seu futuro duvidoso, ele decidiu que, ao completar sua missão pouco importante ali, retornaria ao mundo através da abadia de Liboetes porque os guerreiros monásticos amarelos de Ri queriam ir para lá, enquanto o próprio Volshin recebera ordens de voltar para Valana. Nimmi tinha seus próprios motivos para ir como guia dos guerreiros. Primeiro, ele suspeitava que Bramponi o enviara para lá para se livrar dele, e ele não confiava mais nos cardeais Bramponi, na Unhatriadala. Ele queria ficar longe de qualquer conspiração, e uma conspiração era qualquer coisa de que o Papa Eimeno não estivesse ciente. Sua consciência e suas relações com Deus também precisavam de reparos. Ele queria confessar a Gerard, e Gerard lhe devia uma audiência. Ele não seria expulso, mas sabia que não seria bem-vindo para ficar além do necessário. Ele pretendia que ninguém pensasse que ele estava lá como um suplicante, mas Gerard tentaria fazê-lo se sentir assim. Quando Blacktooth e o grupo de guerreiros estavam empacotando o equipamento e selando os cavalos para a viagem, juntou-se a eles Omukon, que dirigia uma carroça, obviamente carregada de armas.
Você não pode levar isso para a abadia, Nimue lhe disse. Quem disse que vou para a abadia, disse o nômade Jack Rabbit, e seguiu o grupo de cavaleiros para o leste. O velho judeu que se chamava Benjamin seguiu-os por uma curta distância, mas mudou de ideia. Diga ao abade que o visitarei antes do inverno. Nimue prometeu entregar a mensagem. Ele queria muito visitar Art Hollow no caminho para fora das montanhas, apesar do aviso do prefeito, mas assim que Shardo viu, correu para pegar uma arma. Os guardas dispararam um tiro de advertência sobre a cabeça de Shard, então um deles deu uma chicotada na garupa da montaria de Blacktooth e gritou, apontando uma direção de retirada. Eles galoparam pela propriedade e desceram a estrada que levava ao leste, para a rodovia papal. Nimue não teve permissão para chorar em seu túmulo. Assim que chegaram à rodovia do Papa, o nômade Jack Rabbit despediu-se de Blacktooth e anunciou sua intenção de deixar a trilha e viajar pelo campo em direção ao sudeste. Isso o levaria a uma espécie de terra de ninguém onde a fronteira da província imperial estava em disputa. Você não está preocupado com os agentes de Texarkee? Nimue perguntou. Encontrarei meus clientes esta noite, disse Omukon com um sorriso. Eles então irão para casa, e eu de volta para a Nova Jerusalém. Eles se separaram após trocarem o sinal de paz Jack Rabbit. Nimue decidiu que Kon era simplesmente um traficante de armas para sua horda cativa. Mas ele vira as armas na carroça e notara que não eram do design mais avançado, uma precaução contra sua possível apreensão pelas forças imperiais. Na viagem para a abadia, o líder da Guarda Amarela, cujo nome era Jinhuvan, questionou cautelosamente Blacktooth sobre a Ordem de Liboetz e depois explicou a sua própria. A Ordem da Espada de São Pedro tem duas tradições. Uma é puramente cristã. Nosso credo não é muito diferente do seu. Nossas orações canônicas não são idênticas, mas bastante semelhantes. Usamos menos dos sermos e há mais meditação silenciosa. Em nosso trabalho, as pessoas esperavam que fizéssemos o que os monjas não cristãos sempre fizeram naquele país. Fora da casa capitular trabalhamos nos campos e mendigamos apenas quando viajamos. Mantemos uma tradição de guerreiros sem armas, porque os monjas de Nuther sempre fizeram isso. Era uma necessidade. Em nossa história, a vítima desarmada de um roubo era considerada negligente por andar por aí sem uma arma, e tinha que pagar por qualquer ação policial contra o ladrão. Monjas desarmados tinham que ser habilidosos com os pés e os punhos. Mas vocês carregam armas agora. A regra é dispensada quando o trabalho de um monge exige. Quando o mestre morreu, falamos em andar desarmados, mas o mestre está no limiar da guerra. Levou um momento para Blacktooth perceber que o segundo mestre a quem o homem se referia era o cardeal Bramponi. O que o faz dizer que ele está no limiar da guerra? Perguntou ele. O homem fez uma pausa. Sendo cauteloso. Em certo sentido, estamos sempre em guerra. Foi uma generalidade para se livrar do assunto. Nimue não insistiu. Ele sonhara com a sepultura aberta na abadia, e foi o primeiro lugar que visitaram após trocarem saudações com o porteiro, porque o porteiro apontou para lá sem quebrar seu silêncio. Para a surpresa de Nimue, a sepultura aberta fora movida. A antiga fora preenchida recentemente, e uma nova cruz de madeira ostentava o nome do ocupante da sepultura, Hic Jacet Jarados Cardinalis Kendemin, Abbas. A data da morte era de 2 semanas atrás.
Irmão São Jorge, uma voz familiar o chamou. Ele se virou para ver o prior Olchoen se aproximando. Ele olhava com espanto para a guarda amarela, que estava eriçada de espadas. O prior estava de luto. Todo o mosteiro estava de luto. Blacktooth foi à capela rezar orações estéreis por seus erros, mas parecia autocomplacência. Depois de um tempo, ele foi com crescente pavor buscar uma conferência com o prior. Foi uma hemorragia verdadeiramente maciça. Enquanto oferecia a missa em uma manhã de quarta-feira, o abade Gerard, tendo consagrado o pão e o vinho, virou-se para sua comunidade no coro e começou a dizer o Et Agnus Dei. Quando ficou pálido, emitiu um grito sufocado e caiu nos degraus do santuário com um grande estrondo e um tilintar de cálice e patena de latão no chão de pedra. Corpo e sangue por todo o pavimento, disse o irmão Ren. O cardeal abade de São Liboetes morreu sem recuperar a consciência. Item.